Olá, boa noite. Estou passando aqui para juntos, né? Estamos lendo mais uma vez a palavra de Deus. E eu vou voltar novamente no canal outro dia aí, falando de novo nas armaduras de Deus. Eu deixei antes de ontem um vídeo, né? Falando sobre as armaduras. Eu vou voltar nas armaduras de novo para dar mais uma explicação, mais algumas explicações que não deu para que o vídeo não ficasse muito extenso, né? Aí hoje nós vamos estar falando aqui, fazendo a reflexão no primeiro Tessalonicense 5, a gente vai ler 3 versículos, depois a gente vai ver mais algum. E eu convido você para estar junto comigo nesse canal, convido você que ainda não se inscreveu, se inscreva. E quando você assistir os vídeos, você deixa o seu like, né, seu gostei, seus comentários, para me ajudar, né, na divulgação dos vídeos, que o YouTube pegue esses vídeos e leve para os 4 cantos do mundo, para que muitas vidas sejam resgatadas através da palavra de Deus, amém? Vamos trabalhar juntos para ganhar alma para o reino do Senhor Deus. Você que ainda não aceitou Jesus, aceite Jesus nessa noite. Amanhã vá numa casa do Senhor, num templo, né? Que chama Igreja de Cristo, porque verdadeiramente a Igreja de Cristo somos nós pessoas, mas os templos a gente chama igreja. Você que não sabe, né, ainda dessas coisas, procure uma igreja, entre. Confesse Jesus como Salvador, confesse os seus pecados, se arrependa dos seus pecados. Você pode ter cometido qualquer coisa que você acha que não tem jeito, que Jesus não vai lhe perdoar, que Jesus não lhe aceita do jeito que você é. Jesus aceita você do jeitinho que você está, do jeitinho que você é. Jesus lhe aceita, Jesus lhe abraça. Vá para os pés do Senhor do jeito que você está. Não, porque eu bebo e eu não vou para os pés do Senhor porque eu bebo cachaça. Não, vá bebendo sua cachaça, porque lá você vai ser transformado. Lá você vai ser liberto. Eu fumo maconha. Eu não posso ir para a igreja porque eu fumo maconha. Pois vá para a igreja. Se você quer realmente deixar de fumar maconha, Deus vai te transformar. Ah, mas eu estou doente demais. Eu tenho uma dor muito grande na minha cabeça. E na igreja faz muitas zoadas, o som é muito alto, eu não vou não, vou ficar em casa. Vá, que você vai ser curado da sua dor de cabeça. Aqui é só um exemplo de muitas coisas. É só para você entender que Deus é o Deus do milagre. Deus opera milagre. Deus operou milagre na minha vida. Deus vai operar milagre na sua vida também. Deus me resgatou do pecado, Deus vai lhe resgatar também. Confie no Senhor e leia a palavra de Deus, escute os louvores, vá para a igreja. Não se importe com o que o povo vai dizer com você. Vá para a igreja e deixe que Jesus vai trabalhar na sua vida. O Espírito Santo vai renovar você. O Espírito Santo faz renovo nas nossas vidas. Amém? Vamos ler? Convido você para estar lendo comigo, viu? Então aqui nós vamos ler o 16, onde Deus diz: regozije-vos, que é para nós, né? Nós. E a palavra regozijar é se alegrar. Se alegre no Senhor. Se você hoje está triste, se você está passando por uma situação, um perrengue muito grande, você está preocupado com a conta, está preocupado com algo que você era para ter feito, não fez, não deu certo, entregue para Jesus. Entregue essa perrengue bem aí para Jesus. Confie nele, peça para ele lhe ajudar, porque Jesus é seu amigo, viu? É um amigo fiel que nós temos, Jesus Cristo. Então entregue, junte tudo aquilo que você quer jogar fora e apresente Jesus Cristo. Leve para o altar do Senhor, Jesus recebe, viu? Aí Jesus lhe liberta e você vai resolver todos aqueles problemas que você achou que não tinha solução, porque Jesus é a solução, amém? Então a gente já disse, né? Aqui o 16, regozijai-vos no Senhor, que é para nós nos alegrar, dependentemente da situação. O Espírito Santo coloca alegria na nossa vida, no nosso coração. Embora o nosso rosto esteja assim, um rosto de tristeza, mas o nosso coração vai estar alegre, porque está recebendo ali a força e o poder do Espírito Santo. Amém? Aí vamos aqui. Foi o 16, agora nós vamos para o 17, que o 17 é o ponto em que nós vamos, junto eu e você, chegar aqui à conclusão. Diz assim: orai sem cessar, amém, glória a Deus, aleluia. Nós temos que orar sem cessar. Se você tem um problema, ore. Se você está feliz, ore. Se você está chorando, ore.
porque a oração diz assim, quem canta, né, o dizer do mundo, seus males espanta, pois o nosso crente é cristão, quem espanta todos os males é a oração. Vamos orar, clamar o nosso Deus, colocar o nosso joelho no chão, rogar a Deus e entregar tudo que está afligindo a nossa vida, que está perturbando algum familiar nosso, né? Orar sem cessar, não pare de orar. O que a palavra diz, orar sem cessar, não é você orar o dia todinho, orar a noite todinha, não. Orar sem cessar, você tira uma hora para orar, de manhã para meio-dia, se você puder. Aí de tarde, se você puder, tire ali outra horinha de noite. De noite tenha um tempo para estar lendo a Bíblia, para estar louvando e para estar orando. E apresentando a Deus aquilo que você quer apresentar. Ore pelos seus vizinhos, ore pelos seus amigos e não esqueça de orar pelos inimigos também. A gente acha que a gente não tem inimigo, mas às vezes até a gente tem e nem sabe, né? Assim, às vezes alguém pode se levantar com um pouquinho assim de inveja de você ter uma amizade boa com a sua família, dentro da sua casa, ser uma casa abençoada, ser uma família bendita no Senhor. Aí alguém pode se incomodar, porque tem gente que não quer ver a gente feliz. Então, entregue todos aqueles que você conhecer na presença de Deus. Amém? Em oração. Não esqueça de orar pelos seus vizinhos. Amém. Então, vamos aqui por 18. O 18 diz assim. 17, orar sem cessar. O 18 diz, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então, a palavra de Deus também nos ensina que em qualquer situação, nós pode estar no meio da tempestade, nós está passando por prova no meio do fogo, no meio do deserto, mas vamos agradecer a Deus. Mas eu vou agradecer o quê, irmãzina? Se eu estou passando a maior dificuldade, eu estou vendo aqui uma situação tremenda, de treva. Eu vou agradecer. Agradeça a Deus por você estar viva, por você estar no meio da prova, porque se Deus te permitiu tu entrar na prova, o mesmo Deus que deixou tu entrar na prova, Deus vai te tirar da prova. Muitas vezes Deus deixa a gente entrar na prova, que é para nós nos fortalecer. Quando nós sair daquela prova, nós saímos mais forte. Porque diz que o barro ele tem que ser queimado, né? Para ele poder ser resistente. Então, muitas vezes, nós vamos para o deserto, nós vamos para a prova de fogo, para nós poder nos fortalecer, para ser um vaso bem cheio da força de Deus e do fortalecimento do Espírito Santo, né? Então, aqui a gente já viu que em tudo nós temos que dar graça, tudo nós temos que orar sem cessar e nós temos que nos alegrar sempre, embora nós esteja sentindo uma tristeza tremenda no nosso coração. A palavra de Deus diz no livro de Efésios, né? Efésios 3,14, Paulo diz, né, que mais uma vez Paulo está orando, né? E ele diz que por esta causa ele se põe de joelho diante do Pai. Então Paulo já tinha orado por alguma situação e mais uma vez Paulo está orando, diz na palavra, Efésios 3,14. Porque a oração vai te aproximar mais do Senhor, porque a oração ela vai fechar as brechas, a oração ela vai tampar, né, aquela legalidade que poderia ser canal para que o inimigo entrasse, né? Para que o inimigo lançasse a seta dele. Mas quando você ora, você está fechando todas as brechas. Você está fechando aqueles canal que estava aberto para Satanás. Mas aí você tenha cuidado. Quando você for orar, né? 1 Pedro 5:8 diz que quando, né, aqui ele não diz quando o crente está orando, eu vou dizer, quando nós estamos orando, Satanás ele fica furioso. O Satanás ele faz de tudo para lhe derribar,
quando você está orando, para lhe enfraquecer, que é para você desistir de buscar a presença de Deus em oração por aquela causa. Como Paulo diz que, né, por aquela causa ele se punha de joelho. Então, quando você está de joelho por uma causa, Satanás está de pé, pelejando para lhe derribar, pelejando para jogar a oração por terra, para que aquela causa que você colocou nas mãos do Senhor, através daquela oração, você não vê a vitória, você não receba a vitória. E se for por uma pessoa, aquela pessoa também, se for por uma libertação de alguém, aquela pessoa não venha a ser liberta. Por quê? Porque em 1 Pedro 5,8 diz que o diabo, ele está ao derredor, querendo o quê? Tragar. Então, se você não orar sem cessar, Satanás que está ao derredor, ele vai se aproximar, ele vai achar lugar para entrar, para que você não continue sua oração, para que você não continue intercedendo pelas causas dos outros, e nem pela sua e nem pela da sua família. Porque quando nós levantamos muralhas de fogo, né, ao redor da nossa casa, na nossa vida, Satanás, ele quer levantar as muralhas dele para destruir as de Cristo, as que nós construímos na oração. E a palavra de Deus diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. O que é que Satanás quer destruir? As famílias. O que é que ele quer roubar? As almas. Porque Satanás não teve poder de construir nada. Nada ele construiu. O poder dele é de destruir. E ele sabe que as famílias são herança, que as famílias são bênção nas mãos do Senhor. Ele sabe que quando nós estamos entregando uma família para Deus, aquela família vai ser alcançada e nós vamos fazer como Josué. Vamos escolher, né, a quem nós adorar. A quem nós servir, nós já escolhemos, Jesus Cristo, e Satanás não gosta, porque ele quer para ele quer a vitória, ele quer a glória, e a glória nós sabemos que é só do nosso Deus verdadeiro, que foi quem criou os céus e a terra, foi quem me formou e lhe formou. Satanás não teve poder de formar nenhum ser humano, aí ele quer roubar as almas para ele, né, porque as almas não são dele, são de Deus, e aí ele quer para ele. E quando fala matar, é quando ele entra para destruir e para matar sonhos, matar propósito e destruir a família e matar fisicamente, né? Quantas mortes não já aconteceu porque o inimigo entrou naquela família, usou aquela família ou uma vida para tirar outra vida. Então, se o inimigo usa alguém para tirar uma vida, ele ganhou as duas vidas, porque se aquela vida que foi ceifada não fosse um cristão, se não for uma vida que já tem Jesus, ele ganhou aquela vida que morreu sem Cristo e ganhou aquele que ele usou para tirar aquela vida. Esse é o roubar, é roubar as almas. O destruir é destruir as famílias. Ele não tem nada de bom. E com a oração é que nós afastamos ele dos nossos caminhos, afastamos eles da igreja de Cristo, afastamos ele da nossa família. Então, quando nós for orar por uma causa, primeiro nós temos que orar por nós. Quando nós for orar, entrar numa batalha, porque isso é guerra espiritual. Quando nós tomamos uma luta, uma causa de uma pessoa que está sofrendo, que está passando por um momento de luta tremenda, que tudo que faz não vai para frente porque está amarrado ou porque tem um vício. Se nós entrar naquela causa, nós estamos entrando numa batalha espiritual tremenda. Para nós entrar naquela batalha, nós temos que nos preparar, que é o que está lá na armadura, né? Nós temos que nos vestir e revestir da palavra de Deus. Então se você vai entrar numa causa, não entre despreparada, para o inimigo não lhe atingir. Primeiro você se revista, né, do poder do Espírito Santo, na palavra do Senhor. Peça que o Espírito Santo revista a sua casa e a sua família. Que quando Satanás não pode atingir aquele que está na brecha,
que levantou aquele propósito de oração, que é o canal daquela causa, ele vai tentar atingir aquele que está mais próximo. Por isso nós temos que pedir o revestimento para nós, para nossa casa e para nossa família, para que nós possamos entrar numa batalha. E quando você for entrar na batalha, se você for jejuar, primeiro você faça a sua oração, entre no seu jejum, e o seu jejum não seja. Tem gente que diz, eu vou renunciar essa comida tal por tantos dias, eu vou renunciar ao café porque eu sou viciada. Então isso não é jejum. Se você tira só o café e come todas as outras coisas, renúncia. Jejuar é renúncia. Renuncie por 2, por 3, por 4, por 5 horas, o tanto que você puder, que o seu corpo resistir. Você conhece a sua limitação, você sabe até onde você aguenta sem se alimentar, mas aquelas 2 ou 3 ou 4 horas é sem comer nada, é renúncia completa da carne, é renunciando à carne, é renunciando àquilo que alimenta a carne. Para quê? Porque se você estiver tirando por tantas horas o alimento da carne e você estiver em oração, em adoração a Deus, você está alimentando a carne com o Espírito. Aí você está se preparando para entrar na batalha. Você é um soldado de Cristo, você é uma soldada de Cristo, então nós, soldados de Cristo, tem que nos preparar como homem, né? Como soldado da polícia, se prepara para entrar numa batalha. Eles não vão à toa, eles vão todo bem preparados, vão com seus peitoral, vão com as suas botas. Então, nós somos soldados de Cristo. Vamos nos preparar para poder entrar na batalha espiritual em oração por alguém ou por alguma causa, ou até por nós, pela nossa família. Primeiro nós temos que nos preparar, jejuar, orar, louvar, amém? Jejum é uma renúncia. Então, se você quer se santificar, você quer ter mais força, mais conhecimento espiritual, faça jejum, faça propósito, não abra mão da leitura, não abra mão do louvor. Ah, mas eu não sei louvar. Eu digo aqui para você, eu também não sei, mas eu amo louvar. Eu louvo aqui em casa, os hinos da harpa cristã, eu adoro. Do cantor cristão também e os louvores também, né? Música mesmo aí dos cantores, eu gosto. Tem dia que eu passo o dia quase todo com esse celular ligado louvando, porque enquanto você está louvando, você está adorando, amém? Então essa é a reflexão. E agora vamos orar junto? Santo Deus e Pai, nesta noite, ó Pai, entra com a tua provisão na nossa casa, na minha casa, no meu lar, na casa desse que está no canal, desse irmão, dessa irmã, e visita, Pai, cada lar, cada família, visita a igreja de Cristo, traz para nós a paz de Cristo e o sono da paz. Santo Deus, eu entrego a minha família nas tuas mãos. Eu entrego, meu Deus, os meus vizinhos nas tuas mãos. Entrego todos os meus amigos, todos os meus parentes, toda a minha parentela. Entrega a minha rua. Peço que o anjo da guarda, que é o Espírito Santo de Deus, guarde a entrada e a saída da minha rua. Você peça, guarde a sua casa, guarde a sua rua e as casas que estão próximas de você. E aquelas que você não conhece, peça a Deus também para enviar os anjos, porque a palavra de Deus diz que Ele enviou os anjos para cuidar de nós. Amém? Fique com Deus. Mais uma palavra, valer, né? A palavra de Deus no Tessalonicense, né? 1 Tessalonicense 5, 16, 17, 18. Porque aí, se você não tem o costume de ler, se você não é um servo de Deus, um evangélico, você vai lendo a Bíblia. Se você não tem costume de ler, deixa eu dar essa dica para você. Comece a ler o livro dos Salmos. Os Salmos é muito rico. Os Salmos vai te ensinar tanta coisa boa que você nunca mais vai querer deixar de ler a Bíblia. Até você confessar Jesus como Salvador. Convido você, aceite Jesus como Salvador da sua casa e da sua família. Amém? Tenha uma boa noite.